Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Jornada Cast. Eu sou o Fernando Parreiras e em mais um momento aqui no Jornada Cast eu tenho o prazer enorme de sentar aqui nessa cadeira para poder gravar mais um episódio, bater um papo descontraído, buscar inspirações com os convidados, pessoas comuns, mas que têm histórias inspiradoras e que tornam elas especiais. É isso, muitas vezes a gente lê, e nada de diferente disso, nada contra isso, mas a gente lê grandes livros de grandes autores, de pessoas famosas, mas muitas vezes nós temos inspirações em amigos, em familiares, às vezes no vizinho, no prédio que você mora, ou com pessoas que você cruza durante o seu caminho, durante a jornada, tá bom? Ó, esse daqui é o último episódio dessa temporada 2 do Jornada Cast. Nós estamos terminando essa temporada, que aconteceu desde o 13º episódio até o 29º, que é hoje, contando todas as temporadas. Foram 12 na primeira temporada, gravado lá na minha residência. Você que ainda não assistiu, vai lá, tem um vídeo inicial, antes de gravar os episódios, explicando o motivo de nós estarmos aqui gravando, por que existe o Jornada Cast. Mas depois, aqui na Insane World, aqui no bairro Buritis, em Belo Horizonte, uma academia do proprietário Fred da Cunha, que está aqui por trás das câmeras também, e acompanhou e pôde, junto conosco aqui, presenciar grandes episódios que foram gravados durante praticamente 3, 4 meses. Foram momentos de muita emoção, de muita presença do Espírito Santo, de muito aprendizado, de muita humildade também entre os participantes, entre a gente que está aqui, tentando fazer com o máximo de excelência possível. É certo que a temporada 2 já foi melhor do que a temporada 1. E a temporada 3 vai ser ainda melhor do que a temporada 2. Porque Deus nos pede um simples fato. Ele pede atitude, e atitude faz. E quando a gente executa com atitude, com excelência, fica despreocupado, a fé vai realizar. E na hora que essa fé começar a realizar e que a gente consegue aqui, como exemplo, ter câmeras melhores, ter um estúdio melhor do que o primeiro, cara, mantenha a humildade, porque Deus nos pede literalmente atitude e de não duvidar, e pede humildade acima de tudo para a gente poder manter. Bom, e sem mais delongas, hoje eu recebo um convidado aqui que eu vou contar um pouquinho da história antes de passar a bola para ele aqui, mas é importante porque todos os convidados do Jornada Cash da primeira temporada eles foram muito focados em pessoas que obviamente eu conhecia por ser uma ideia de trocar ideia com pessoas comuns e pessoas que eu fui elogiando ao longo dos episódios, né? E na segunda temporada também, eu fui elogiando essas pessoas, mas todas elas vieram por oração. Então era um elogio mútuo, era inspiração mútua aqui entre essas pessoas. Mas esse convidado de hoje, ele apareceu do nada, aspas, do nada, lá na nossa célula. Eu, Fred, estamos na mesma célula, na nossa igreja da Central, uma igreja em células, e ele do nada apareceu amigo do Márcio Zarzir, nosso baterista, o nosso batera, que já esteve aqui conosco. Cara, e aí Deus faz coisas incríveis, ele cruza os pontos com a sua criatividade. E esse cara já havia trocado os meus telefones em 2017, eu vou deixar ele contar. Mas, sem mais e sem menos, bom, valeu, obrigado, Mateusão, valeu, meu por irmão. A sua presença. Vamos trocar uma ideia fantástica aqui, Pô, que essa assim história seja. inspiradora sua. Cara, obrigado. Que honra estar aqui. Muito feliz, com o convite. Primeiro, parabéns pelo projeto maravilhoso. Eu acho que você foi muito feliz até aqui, na condução das palavras também. Se até aqui já foi incrível, tenho certeza que Deus tem preparado algo ainda melhor. E, cara, que conexão, né? Foi o que eu te disse ali no WhatsApp. O Márcio é meu vizinho. E eu gosto muito, de ouvir louvor. Moro no mesmo prédio com o Márcio. E aí o Márcio foi e falou, cara, pô, vou te chamar para ir na célula, num grupo e tal.
um encontro que a gente tem para falar de Deus. Eu falei, Marcelo, ele falou, falei, cara, pô, vamos lá. E aí, quando cheguei lá, vi várias pessoas, eu te vi, falei, pô, lembro desse cara, né? Minha memória, eu já atendi aí, pô, no mínimo uns 2, 3 mil clientes pessoalmente, mas eu lembro de cada, né? Cada atendimento é único, cada experiência é única, e eu lembro de ter te atendido. Aí eu fui ver no WhatsApp, falei, pô, verdade, já atendi mais de uma vez. Eu falei, pô, que legal, Fernando, já te vendi um iPhone em 2017 e te entreguei pessoalmente, não só vendi, quando eu mesmo fui lá pessoalmente entregar. Eu falei, pô, que legal. E uma coisa que eu achei legal, cara, né, eu acho que não existe literalmente acaso, não existe conexões, eu acho que tudo tem um propósito, né? De tudo que a gente vive, todas as pessoas que a gente cruza ali estão muito conectadas com aquilo que a gente está buscando, aquilo que a gente está vivendo. E no momento, né? Eu acho que eu nunca tive tão conectado e tão buscando a Deus como no momento presente. E aí, como você falou, caí lá na cela e aí você, né? Depois de um tempo me fez esse convite, então, assim, para mim é uma honra, né? Fico muito feliz de contar um pouquinho, né? Aqui, um pouco da minha história, uma pessoa comum e que tem, né? Vivido e buscado construir algo que eu imagino e desejo que seja algo positivo, que outras pessoas, através dos desafios e do que eu vivo, se inspirem e se motivem para seguir também, né? E para talvez agregar ali. Isso é um pouco do que me move, né? Através da minha jornada, eu consegui levar um pouquinho aí de inspiração para outras pessoas. Então, pode ter certeza que estar aqui hoje está 100% conectado com o meu propósito de vida, com aquilo que eu quero e com aquilo que eu acredito. Boa demais, cara. Você pode ter certeza que, assim como demorou 6 anos para a gente se conectar de volta, é certo que Deus vai utilizar esse momento que a gente está tendo aqui para algum corte, atingir pessoas certas, ou até o episódio inteiro, atingir pessoas certas. Talvez não vai ser amanhã, talvez não vai ser daqui a 10 dias, talvez daqui a um ano, talvez até mais, mas ele é criativo, né? É Ele faz tudo verdade, de uma forma lógica, né? é Mesmo a verdade. gente sem entender a lógica, ele já tem um livro todo escrito, até colaborando com você nesse sentido, antes de te fazer a pergunta inicial aí, eu tive um exemplo disso ontem, cara, assim, a gente está falando aqui de temporada 1, temporada 2, né, essa coisa toda. Eu estou fazendo uma advisor para uma empresa, uma mentoria, consultoria, e aí a gente foi contratar uma pessoa da área de dados, vamos chamar assim, para essa empresa. E aí nós contratamos esse cara, e na primeira reunião, a gente está inclusive fazendo um movimento de levar a empresa para servir o reino de Deus, então juntando fé e trabalho, vamos dizer assim, é um Legal. trabalho bem legal. E aí, cara, durante a contratação, estava eu e o fundador da empresa, enfim, conversando com essa pessoa, e a gente falou assim, olha, a gente está levando a empresa para o reino e tal, e tudo a gente... E aí na hora eu senti de orar, cara. Assim, eu falei, cara, vou quebrar os paradigmas, vou orar aqui agora. E orei, e aí na hora que terminou, o rapaz falou assim, eu entendo bem do que você está falando. E puxou a Bíblia assim e falou assim, eu tenho uma espada em cima da mesa, então nós vamos junto. Mas não para aí, cara. Esse cara mora no Mato Grosso, ele vai até assistir esse corte aqui depois. E passado uns 7, 8 dias, ele me manda um corte, assim. E qual foi o corte? O corte gravado no primeiro episódio do Jornal da Cash lá em casa. Ele achou um corte, que a gente ainda nem tem tantas views, e ele achou esse corte, e era um corte onde eu falava que quando nós estamos em empresas, nós tomamos decisões pelos fatores lógicos. Eu tenho que pegar os dados, ou seja, ele é uma Sim, pessoa de dados. Eu tenho que ter gráficos, eu tenho que ter planilhas, eu tenho que ter analíticos para tomada de decisão. Quando você está com Deus, cara, você até precisa do número, mas você precisa da fé, eu concordo. sabe? Para você determinar. E esse cara me vira e fala o seguinte: há 50 anos atrás, os meus avós saíram de Belo Horizonte e levaram a família para Mato Grosso, onde eu nasci.
E ele, a partir desse corte que ele viu, ele tomou a atitude e a decisão de sair do Mato Grosso e mudar para Belo Horizonte. E ele está vendo pela fé. Ele não sabe o que vai acontecer, mas ele está confiando tanto nas coisas que ele já estava orando para vir morar em Belo Horizonte, mano. Cara, na hora que ele contou isso, tipo assim, sabe aquela arrepiada a unha não arrepia não, mas da unha do pé, até a unha da mão do pé, eu falei, caramba, tá aí. Esse é o motivo de não terminar com o Jornada Cash. Isso veio ontem. Ou seja, é um sinal para poder falar assim, não, amanhã vocês vão gravar o último episódio, mas não para. Legal. Vai pro terceiro. Cara, foi talvez não o primeiro corte, mas foi o corte do primeiro episódio, cara. Eu até senti vergonha do corte porque a gravação tá ruim. E eu falei, não, mas nós estamos no caminho certo, porque a excelência vai sendo Sim, a evolução, evolução, né? Diária, né? É verdade. Mas eu tinha que contar isso aqui porque certamente o Marcelo, ele vai ver lá, ele vai assistir isso. Mas, mano, deixa eu te perguntar o seguinte. Atrás de você tem um livro aí que eu sei, que é um livro que eu escrevi, tá saindo aí a segunda edição dele agora e tudo. E eu vou te perguntar, quem que é o ser que mora aí dentro? Quem que é o ser do Matheus, quando a gente tira a sua formação, o que você conquistou na vida? Quem que é esse cara aí? Cara, o Matheus, ele carrega a alegria de uma criança, assim. Então eu acho que por onde eu vou desconstruindo todo, né, aquelas armaduras que a gente normalmente tem, informalidades, né, eu trago na minha essência um cara do bem, trabalhador, que honra os pais, a família, a Deus. E sou pai, né? Tenho o Luca, de 2 anos, que eles dizem que você começa a conhecer um pouco do amor de Deus quando você tem um filho, que é um pouquinho ali daquilo que você sente pelo seu filho. Então, pô, foi né? Sou pai há 2 anos, foi uma experiência assim incrível, casado também, empreendedor e um cara assim de muitos sonhos, né? De visão, de muitas conexões. Sempre valorizei muito as conexões, sempre valorizei muito saber entrar e sair de qualquer lugar, encerrando ciclos com gratidão. Gratidão é um dos valores, né, que eu carrego também. Tem, né, histórias legais em cima disso também na minha jornada. E é isso, né? Sou uma pessoa aí que tem se ancorado muito em Deus e isso tem transformado totalmente a minha vida e me direcionado. Você trouxe aí um pouquinho, né, dessa questão de como que às vezes a gente está em momentos de tomada de decisão importantes e ali, às vezes você está para, igual você disse, estava para acabar com, né? Ou eu senti ali um pouco, você falou, cara, não sabia se ia, se não ia. Será que vai? Todas as vezes é isso. Será que vai e tal? E, né, nos últimos anos, eu empreendo há 9 anos, pô, quantas foram as vezes que será que eu vou continuar mesmo? Meu Deus, tá difícil demais. E aí é incrível quando você começa, né, a ter um conselheiro que é Deus, Deus como seu conselheiro. E eu sempre busquei muito nas pessoas. E acredito demais que Deus usa as pessoas para nos trazer respostas. Mas eu parei de buscar nas pessoas e buscar em Deus. E aí sim, quando vem as pessoas trazendo, eu falei, cara, se eu tô na dúvida, tô numa trincheira, vou, não vou. E aí eu coloco em oração em cima de toda e qualquer decisão que eu tenha que tomar, difícil, desafiadora, escolha, vou para cá ou não vou, faço isso, faço aquilo. E quando eu coloco nas mãos de Deus, é um conforto, não que seja fácil, mas você, né, vai muito mais caminhando pela fé, né, que é o que você trouxe aí de seu amigo. Então, meu ser é um ser que caminha pela fé. Não pelo que eu vejo, mas pelo que eu acredito e pelo que eu ouço e busco, né? A fé vem pelo ouvir e eu ouço muito, amo conteúdo
E hoje o que mais tem são bons conteúdos acessíveis, e aqui a gente está produzindo isso, um bom conteúdo, né? Um conteúdo para quem quer, assim como eu, que gosta muito de ouvir bons conteúdos. Aqui eu tenho certeza que é um canal, né, de impactar e de trazer luz para tantas pessoas que estão buscando, e que assim seja, né? Isso aí, cara. Isso é um procedimento. O que a gente está fazendo aqui é trocando ideia. É verdade. Os grandes ideias, os grandes conselhos, as grandes decisões, às vezes elas não são tomadas em grandes mesas, falando né, Sim, naquela formalidade, elas são sim, feitas aqui no verdade. papo do dia a dia, no jantar, no café da manhã. Dentro de É casa, porque, né, na mesa, com a exato, o esposa, mundo com amigo. corporativo, o mundo do empreendedorismo, ele traz muita formalidade. E Verdade. quando você quebra essa formalidade, a gente passa a ter um espaço sem essas armaduras, sem as defesas. Sim, Tô falando assim, né? verdade. Pô, vamos trocar ideia aqui. Tudo o que a gente está fazendo aqui se alcançar uma pessoa, já está Tá de bom ótimo. tamanho para poder pegar ali Sim, essa experiência, né? sem dúvida. E seu encontro, cara, encontro com Deus mesmo, assim, né? Hoje eu tenho ele como sócio, Sim, eu também, então a gente divide esse sócio aí, né? Mas ele é onipotente, onipresente, onisciente, então ele atende verdade, todo mundo, basta a verdade. gente caminhar pela fé. Mas nada melhor do que ter Deus como sócio, Sem como dúvida. principal investidor, né? Não é fácil, igual você Sim, disse, mas é a maior confiança que a gente pode ter. E que eu vejo que todo o processo que não é fácil também é porque, além dele nos entregar um projeto legal, ele está nos preparando para que você sustente aquele projeto de uma maneira, né, sim, sustentável mesmo. Mas como verdade. é que foi o seu encontro, cara? Quando foi, assim, o que te impactou, né, cara? Cara, na verdade, eu fui criado na Igreja Católica e sempre frequentei igreja. Então eu era um tipo de garoto assim que na minha rua fui criado pelos meus avós, minha avó de uma fé assim, né, que realmente o maior aprendizado que a gente tem é pelo exemplo. Então a minha avó, os valores que eu tenho são os valores que eu aprendi com os meus avós, tanto do valor do trabalho quanto o valor da família, o valor de Deus, o valor da fé. E a minha avó me ensinou que não se deve levantar sem orar, né? Ela falou, tu tá parecendo um cavalo, tá levantando e não fez nenhuma oração e tudo. Então, ela me preparou, né? Me ensinou a importância. E aí, ao longo da minha jornada de adolescente, faculdade, né? Eu fui trilhando outros caminhos e entrei no mundo ali, né? De festas e, pô, me perdi um pouco, bastante, não um pouquinho, bastante, dei aquela desviada ali, Que é comum, eu que é tenho visto comum, isso em né? Que é comum. todos os episódios aqui. E há 10 anos atrás eu tem um grande amigo, né, que frequenta a Central há muito tempo, e ele me chamou para participar de uma célula. E aí eu fui, achei legal, pô, fui, achei massa demais, assim. Era sexta-feira, 9 ou 10 da noite, então era um horário que normalmente eu com 20 anos eu estava indo para balada, e aí, pô, a gente estava ali, e eu achei massa aquela turma, e o principal que hoje eu vejo, assim, pô, mas o que eu mais admirava neles? A obediência, né? O tanto que eles eram tementes, seguiam e tal. E aí eu fui num encontro, naquela época, um encontro com Deus da igreja, e aí, pô, foi massa, foi impactante. Mas depois eu segui a minha busca e expandi para várias linhas, né? Assim, e aí eu fui para questões mais místicas e tudo. E aí foi, cara, eu acho que Você foi explorar. fui explorar, exatamente. Eu vejo muito isso, né? Até estava conversando isso recentemente. A busca era a mesma, né? A busca pelo entendimento, a busca por uma conexão espiritual, a busca por ter ali de fato, né? Pô, e além dessa vida apenas material. E aí, há 3 anos atrás, eu comecei a ouvir conteúdo de muitos podcasts
da Bíblia, né? O Thiago Brunet é um dos caras que eu ouço, e aí eu comecei, falei, cara, que massa! E eu comecei a me encantar com a história que, mesmo indo à igreja e mesmo tendo fé, eu nunca tinha entendido tanto ali e aquilo nunca tinha conseguido trazer, né, essa presença e esse entendimento dos princípios e essa conexão quando eu comecei de fato a conhecer e, né, eu comecei a assistir mais pregações e tudo. E os últimos anos, os últimos 3 para 4 anos, foram anos muito desafiadores para mim, profissionalmente, né, de muitos desafios, pandemia, isso e aquilo. E eu comecei a levar em paralelo a oração para dentro da empresa. E aí foi um negócio que, assim, que eu comecei a ficar feliz com aquilo. Falei, cara, que massa, assim. E aí a gente sempre falou, olha, turma, cada qual aqui, né, não sei no que vocês acreditam, mas a gente quer abrir o dia agradecendo, a gente quer abrir o mês agradecendo e orando também. E aí eu peço, né, às vezes eu oro, ou um outro colaborador que tem fé e que quer trazer uma mensagem. E isso, para mim, não, quando eu comecei a perceber, falei, cara, que massa que eu tenho me conectado em todas as esferas, cada vez mais com Deus. Então, o meu encontro com Deus, nos últimos anos, há 1 ano e meio para cá, ele tem só se intensificado. E foi os momentos mais turbulentos e das decisões mais importantes que eu tive nesses últimos 2 anos. E uma frase que eu gosto de dizer, eu acho que não existe acaso nessa frase, e existe Deus nessa frase, é que eu tenho vivido sereno no caos. E essa serenidade é Deus que me conforta diante de tantos desafios. Muitos são, né, eu tenho uma empresa, tem 55 colaboradores, muitos são os colaboradores que às vezes olham para mim e falam assim, cara, como é que você aguenta isso tudo? Né, hoje, olha, né, o que aconteceu hoje, eu cheguei na empresa um pouco mais cedo, 40 minutos antes. Aí uma colaboradora chegou e falou assim, Matheus, você nunca... Aí eu cheguei lá, estava sem luz e tal, e cheirinho de queimado. Eu orei na empresa e ela, você nunca chega mais cedo? Por que você chegou? Eu falei, Deus, ela, não sei, tá? Ela sabe que, né, ela também é uma colaboradora de muita fé e tal. Então é isso, cara. E Deus, né, assim, buscando não só a Deus, mas também como que eu vivo o meu propósito, eu me encontro, né, fazendo o que eu faço, né, que é empreendendo e ali, né, como eu disse, eu consegui e consigo enxergar muito como que o trabalho e a fé, Deus, estão 100% conectados na nossa vida. Cara, o que você está trazendo é que desde Abraão, né, mano, criador de gado, Moisés, né, que era um gago adotado, e Davi, o bom pastor, todos eles lá atrás nos ensinaram que eles eram caçadores de Deus, sabe, cara? Assim, o que você está trazendo é um pouco do que eu procuro mesmo. Caçador da presença. Sim. Assim, muitas vezes a gente lê a palavra bíblica e não entende, às vezes. Você tem que ter outras pessoas para poder te ajudar a interpretar e tudo. Mas o mais importante é a gente estar nessa busca, que eu estou chamando aqui de caça, né? Mas é da caça da presença mesmo. E talvez o Thiago Brunet e outras pessoas te aproximaram disso. Muito. Mas o mais importante é a gente mesmo. Não, porque com certeza. o véu já foi rasgado, né? Exatamente. Então, ele já nos dá a oportunidade de esse contato direto. Sim. Né? A gente tem que começar ter essas manifestações, as aberturas na empresa, enfim, porque edificando vidas e até nós mesmos, mas a gente precisa
de alguma forma, ser o nosso próprio pregador, né? A própria busca, o próprio entendimento ali Sim, da palavra, né, cara? Assim, no nosso dia a dia. A gente estava até conversando um pouco aqui antes sobre isso, né? Tem grandes pessoas que estudam muito e conhecem muito. Esse não é meu caso. Eu estudo, mas eu estou muito mais para poder entender onde Deus está do que onde Deus esteve. Tipo assim, eu quero estar na presença dele, né? É sim, legal você trazer porque realmente eu também ando assim, eu ando pela fé. Às vezes no meio do caos vem a tranquilidade. Mas sim, ele, Jesus já era assim, né? O sim. barco estava no meio Né? da Dentro do tempestade, ele barco estava estava dormindo, dormindo. É entendeu? Mas ele já verdade. tinha um objetivo que era chegar do outro lado, enfim, né? Ele ensina também a olhe para mim, não olhe para o lado, né? Senão você Sim. afunda. Então, se você desviar o assunto, você também afunda. Esse lance do objetivo também eu acho que é algo muito legal, assim, quando você começa a se encontrar um propósito em tudo que você faz, aí você deixa, né? Eu até uso muito esse exemplo. A gente, no dia a dia, às vezes a gente está ali colocando o tijolo na parede. E aí você dá um passinho para trás e já vê a parede. Mas quando você sabe que você está construindo uma casa, quando você está colocando aquele tijolinho ali, é algo que, né, você fala assim, cara, não, eu estou agora colocando esse tijolo aqui, mas o que eu estou vivendo ou para o que eu estou vivendo é algo muito maior. Então isso, né, é algo também que eu tenho buscado e tenho me conectado ainda mais e me fortalecido ainda mais diante, né, de todos os desafios, diante do dia a dia. E assim, muitas vezes a gente não tem esse projeto todo, não, né, cara? Deus Não, não entregou a é exato. casa projetada com a arquitetura, Você tem o arquivo do uns. AutoCAD não vem, não, né, cara? É Ele fala, ó, verdade. confia que você está colocando o tijolinho aqui, É, né? Os seus pequenos começos serão modestos, mas o seu futuro será de grande realização, acho que né? a O gente Jó tem pequenos 8:7. lampejos ali, a gente tem pequenas, né, coisas que você sabe que te move e tudo, e aos poucos, né, você vai se guiando e Deus vai nos orientando. Bacana. Você tem alguma experiência, cara? Se você sente alguma experiência. Você já contou uma que é marcante, né? Assim, essa sua busca aí nos 2 anos, sem entregar a empresa, mas você teve algum processo que você sentiu assim, Deus está me quebrando para fazer com que eu enxergue algo que eu ainda não vi. Você passou por isso? Cara, eu acho que, na verdade, o que aconteceu comigo é que eu, como eu disse, empreendo há 9 anos e a empresa carrega o meu apelido. Então, é uma empresa que, né, junto com o meu sócio, eu criei ali. E não é acaso, né? Acho que é um projeto de Deus na minha vida. E na pandemia, foi um cenário extremamente desafiador a pandemia, né, para todos. Só que na pandemia a gente dobrou de tamanho. A gente cresceu, a gente expandiu. Só que quando você cresce, mas não está tão planejado ou cresce muito mais rápido do que a sua capacidade, né, a sua organização para crescer, aquilo acaba se tornando um caos ali no primeiro momento até você se organizar de novo. E nesse caos, eu comecei, né, a olhar para o lado, a desviar daquilo que de fato eu acredito que é o que me move, que é aquilo que, né, que Deus até então tem me chamado. Pode ser que, né, os planos mudem, mas e eu comecei a desviar e ir para outras, né? E aí eu comecei a estudar muito mercado financeiro e outras vertentes e outras linhas que não um negócio, que não o meu trabalho, que não aquilo pelo qual, né, eu vinha construindo. E que eu capotei. E quando eu capotei ali, né, para quem é do mercado financeiro, aí, pô, circuit break e tal, então, pô, perdi uma grana, só que foi o meu maior aprendizado. Só que na época foi uma dor muito grande,
Porque eu falei, cara, meu Deus, como assim? O que está acontecendo? Estou dedicando, estou estudando. Para que eu fui mexer com isso? E as pessoas que estão próximas da gente, elas nos trazem, né? Nossa esposa, mãe, pais, pessoas. Deus fala com a gente através dessas pessoas. Claro. E a minha esposa falava, não mexe com isso não. Ainda mais a esposa. Né? Segue a empresa e eu lá e tal. E nessa época, eu senti que eu estava desviando. E deu ruim. E aí depois eu voltei e acelerei 200%. E hoje eu vejo o tanto que Deus me trouxe de volta. Meu filho, esse é o seu caminho. Não vai para cá, não. O seu caminho é aqui. É isso que você gosta, é isso que te move, é isso que eu te entreguei. Então, isso para mim foi uma experiência, cara. Foi, né? Eu até compartilhei lá na célula que foi um deserto que eu vivi. Sim. De uns 3 anos, mais ou menos. Mas depois que eu entendi isso, para mim foi muito legal. Porque eu falei, cara, tem aquela passagem, Jonas estava... Em Panini? E aí, ele estava indo para onde não foi chamado e acabou, né, comendo para uma baleia. Eu me senti exatamente nessa passagem. Falei, cara, eu estava indo para onde eu não tinha sido chamado e deu ruim. Teimoso. Teimoso. Exato. E aí, cara, isso para mim, Fernando... Teimoso, eu vou te mostrar na exato. Isso para mim, Fernando, foi algo que... Exatamente. Isso para mim foi uma experiência muito forte, muito impactante. E aí depois, quando eu voltei para o meu centro, aí as coisas voltaram a fluir e aí trazendo um pouquinho daquilo que a gente tinha conversado. E o que não quer dizer que tenha sido fácil, ou que esteja sendo fácil depois que eu retornei para aquilo, né, que de fato eu enxergo que é o que faz sentido para mim. Mas aí toda vez que eu chegava e fazia uma oração, eu falava, Deus, me mostra o caminho. É isso mesmo? Estou cansado, está desafiador. Aí no dia seguinte, o telefone tocava, vinha uma boa ligação aqui, uma mensagem, aí vinha um colaborador, que é algo que me move muito. Fala, cara, Matheus, comprei minha casa, cara. Pô, tô feliz, obrigado, velho. Falei, obrigado, Deus. Obrigado. Já entendi. É isso. E certamente isso aí doeu muito, porque você teve vários sinais, e mesmo assim você temou até mandar para... Exatamente, cara. Porque, biblicamente, a Bíblia já... Eu brinco que a Bíblia é um padrão repetitivo, basta a gente identificar, porque a história de Jonas é o que você está identificando que aconteceu com você. Sim. Mas também você vê outras histórias também, né? O povo de Israel também foi um povo meio teimoso e para poder passar pelo deserto até chegar na Terra Prometida. Deus, como Deus, poderia ter colocado eles na Terra Prometida de cara. Mas primeiro, eles não teriam testemunho e também talvez se tornariam soberbos, né? Quando a gente já encara a Terra Prometida, pô, tá aí a Terra Prometida para você. Você não vai saber como é que... Você não vai ter testemunho, você não vai nem saber como é que você vai lidar com essa situação, né? Você pode se tornar soberbo demais. E hoje eu valorizo demais esse aprendizado, porque, né, são incontáveis os aprendizados que eu tive nesse deserto, nesse desafio. Um deles é que, antes de toda e qualquer decisão difícil hoje, antes de qualquer decisão, eu oro, peço um direcionamento, sem dúvida. Se eu tivesse feito isso quando eu estava, né, ali, eu teria, né, tido um direcionamento, ou teria ouvido o direcionamento que eu tive, mas não ouvi. E o direcionamento e os sinais. Também, exatamente. Né? Pelo menos comigo, a oração é a base. Ora, busca, esteja na presença, obediência que você citou, atitude que a gente orou tanto aqui, mas também os sinais. A esposa falando, alguma coisa que
é tão padrão repetitivo que a gente já falou tanto disso aqui em outros episódios, mas é a mesma coisa. É Tá? verdade. Você é um ser diferente de todos que sentaram aqui. Sim. Mas Deus faz um chamado, bota a gente numa direção na jornada, a gente que vai dando umas desviadas de olhar ali e de repente você dá um teco, não sei se você volta para o meio, mas doeu, né? Gastou tempo, gastou dinheiro, gastou esforço, né? Ah, mas eu quero a terra prometida. Às vezes a terra prometida já está ali, cara. É Você já aquilo tá dali que ali. você precisa e você está procurando Exatamente. outra coisa, Você tá... entendeu? Então, assim, quando você conta isso, são vários sinais. É Pô, na verdade. pandemia você estava lá bem financeiramente, tô Sim, falando assim, crescendo. crescendo, Tal. pô, Na manteve o negócio, contramão na da contramão crise, de todo mundo fechando, eu 90%. empregando, dando entrevista, falando como uma empresa que estava crescendo, e aí, mesmo assim. Exatamente. Então são vários sinais, sinais da esposa, sinais familiares. Eu acho que isso é bom para quem estiver assistindo, né? Quando a gente conversa assim, como é que Deus fala com a gente? Ele está falando aí, falou com É você. verdade. Talvez se for durante a pandemia inteira, ele ficou 2 anos falando na sua cabeça e você não identificou. É verdade, cara, é verdade. E assim, nesse caso, no auge de um dos momentos mais felizes da minha vida ali, meu filho estava nascendo e eu estava, cara, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu falei, não, cara, nada pode tirar a sua paz, né? A água não pode entrar dentro do barco. E essa situação, a água estava invadindo dentro do barco em um momento tão especial, no momento do nascimento do meu filho, mas ao mesmo tempo aquilo também eu falei, cara, basta, vou entender todo, deixa eu entender todo esse processo, por que eu estou vivendo tudo isso e qual que é de fato o meu direcionamento. E aí foi quando, né, diante ali de um momento tão importante na minha vida, que eu voltei a buscar e a ouvir e a estar, né, a buscar a presença de Deus e o direcionamento. E aí, né, as coisas vieram fluindo e é o que eu trouxe aqui. A água não entrou mais no barco. Né? Por mais que a tempestade ao redor continue, vários desafios, várias coisas, várias tomadas de decisões, mas você está em paz. Você desviou o olhar, né, cara? Assim, Exato. hoje, eu, por exemplo, né, durante um tempo passei. A gente passa desertos o tempo inteiro, né? Mas alguns desertos, e hoje eu estou numa situação que, tipo assim, Deus, não me deixe desviar o olhar, porque eu erro demais, somos pecadores, Sim. né? Nós queremos, às vezes, procurar aquilo que não é nosso. Exemplo, deixa eu ir investir no mercado financeiro. É tão bom, tem outras pessoas ganhando dinheiro, eu vou lá também ganhar. Cara, mas será que aquilo é para você? Entende? Se você está numa situação confortável, permanece nela e deixa com que ele tenha ação de crescimento daquilo dali. Verdade. O que a gente está falando aqui não é assim, não abra outros negócios, não crie outras Sim. oportunidades, não é isso. Não é isso. Mas se você tiver na oração, mantendo a oração e tudo, ele vai abrir o departamento do nada e vai direcionar alguma coisa nova para você, que você vai falar, eita, peraí, não, eu vou fugir disso aqui. Aí é o contrário. É tipo assim, a gente começa a fugir daquele negócio, de repente aquele negócio volta na nossa cara de novo. Aí você fala, não, eu não quero isso. Aí de repente tá lá na sua casa, você fala, acho que sou eu que estou começando a temar, deixa eu seguir para esse caminho. Né? Não é um caminho, muitas vezes, da nossa escolha, é um caminho que é direcionado. Eu vejo esses sinais assim também. E um complemento nesse sentido, eu acho que principalmente quando as coisas, que aí eu falo muito do que eu vivi, mas né, pode ter outras pessoas vivendo também, você está num caminho que você enxerga, né, que você fruto de oração, que você enxerga que é um caminho pelo qual você foi chamado, e aí as coisas começaram a ficar difíceis. E aí, na dificuldade, desvia o olhar. Né? E muitas vezes a gente tem que superar a dificuldade, enfrentar e com fé, com oração, mas ir adiante. E aí sim a gente vai, né, passando para o próximo nível e expandindo, as coisas vão acontecendo. E volto a dizer, no meu exemplo, na hora que veio o desafio, vou pegar um atalho aí, volta para cá, espera,
E aí, né, você vai, de fato, estar conectado com aquilo que eu te chamei. Acho que isso, para mim, foi, né, um dos maiores aprendizados aí do que eu vivi aí nos últimos anos. É o famoso, tô tão bem que eu vou fazer minhas próprias escolhas. Exatamente. Peraí, você está comigo ou não está comigo? Exatamente. Deixa eu escolher para você ou você vai escolher? Verdade. Não, mantém aqui, a direção é para mim. Mano, e 50 funcionários lá dentro, eu ia até te perguntar aqui, eu falei, cara, de onde vem? Loja do Sapo, aí você já falou e agora, né? Exato. Cara, Sapo era o meu apelido. Eu sempre gostei de vender. E aí na faculdade, todo mundo, na escola, todo mundo vendia, batia o tapão, eu vendia figurinha que ninguém tinha, um ioiô que ninguém tinha. Sempre gostei de vender. E aí na faculdade não foi diferente. Comecei a vender eletrônicos, calculadoras para, né, a galera da faculdade. E eu queria deixar de ser um Matheus vendedor. Queria ter um cartão de visita, queria ter uma empresa ali, né, para começar a distribuir. E aí eu sentei com um amigo meu e falei, cara, né, amigo e sócio, falei, cara, me ajuda a criar uma marca. Eu quero deixar de ser um Matheus vendedor, muambeiro e tal, e ter um cartão de visita. E aí fizemos aí falou assim, beleza, ele veio do mercado de publicidade, cara, vamos fazer um brainstorm. Eu falei, o que é esse negócio de brainstorm, velho? Eu falei, não, nós vamos listar vários nomes, e aí dentro desses vários nomes a gente escolhe o nome, né, para você ter uma empresa e tal. E aí colocamos lá BH, e era BH Tech, BH Eletrônicos, Minas Importados, porque eram nomes que tivessem a ver com a região e eletrônicos. Eu falei, não, esses nomes estão muito clichês. E aí veio Loja do Sapo. Né? Sapo era o meu apelido, desde a adolescência, não pelos meus olhos, mas porque era o meu apelido mesmo. Falei, cara, tá aí Loja do Sapo. Aí, desde então, em 2014, a gente, né, criou a marca e Instagram, e já comecei ali de uma pegada muito profissional, já, né, publicando e com uma mídia, como o meu sócio, na época amigo, vinha da área de publicidade, ele me passou muitas coordenadas ali, me conectou com muitas pessoas, e eu já acredito que eu já comecei com o pé direito. Eu comecei criando um Instagram, um site, um logo, um cartão de visita, um slogan, e desde então a gente, né, veio crescendo ali até chegar no mercado. O nome é fácil, né, cara? Tanto que eu Verdade, lembro, verdade. literalmente. Se fosse BH Tech, teria confundido com Exato, outros né? nomes. BH Tech, Minas Importados, né? Como se fosse algo mais clichê, era mais fácil de confundir. Sim, você confunde, mas Loja do Sapo É verdade. grava demais, né? É Tudo verdade. verde. Você já usava o verde. A gente está usando tanto Já. verde-limão agora, você já usava o Já verde. uma identidade visual muito bem desenhada desde o day one, né? Acho que a gente começou já com o pé direito. E na época ainda era um plano B. E eu lembro que, assim, eu estou resgatando isso porque você começou em 2014. Isso, ou seja, né? fazendo 10 anos. Fizemos 9 anos agora, ano que vem. Ou seja, nós temos 15 iPhones, 15 anos. Sim. Vocês começaram a vender do 4 para o 5. Provavelmente eu peguei um iPhone 4 ou 5 com vocês lá na época e vocês já tinham um lance de... Como é que chama? Dos influenciadores, porque vocês foram atrás da minha esposa. É verdade. Tipo assim, aí a gente acabou trocando 2 para poder divulgar, e aí você foi lá entregar, ou seja, essa visão de marketing Cara, essa visão de marketing, a gente até tem um caso, eu valorizo muitas conexões e, né, assim, eu era gerente de banco e eu atendia, meu sonho como gerente de banco, então a empresa eu criei como plano B. E o meu sonho do gerente de banco, trabalhava no Barro Preto, era atender o cruzeiro. Não porque eu sou cruzeirense, mas porque eu sabia que o dia que eu atendesse o cruzeiro, eu ia vender os meus produtos da Loja do Sapo para os jogadores do cruzeiro. E aí eu comecei a ir na toca, abri conta, ia com a pastinha de um lado e na mochilinha os aparelhos. Aí chegava lá, e aí, meu querido, pô, atendi já, pô, tô vendo que você usa um Apple Watch, cara, eu vendo também, você usa um iPhone, e eu comecei a vender para os jogadores da base. E aí, sempre fazendo, tirava fotinha, trazia, postava no Instagram. Nessa parte de marketing, até chegar nos jogadores profissionais. Então, o primeiro jogador que a gente atendeu foi o Arrascaeta,
E aí, na época de um jogador, a gente foi atendendo vários outros. E aí, de jogador, porque eles, não pelo preço, mas pela comodidade, pelo Você entregava atendimento, em casa, você ir na entregava casa, isso, ir em na casa, campo, né? Estamos exato, ir falando na assim. casa, aceitava usado na troca e tal. Então, essa parte, né, de influências começou muito atendendo atletas, depois fomos para músicos, blogueiros e tudo, e aí foi um indicando o outro, e isso nos ajudou muito a ter notoriedade, né, que um foi indicando para o outro e a gente foi crescendo. Vocês foram os primeiros a fazer troca de aparelho, não foi? Tipo Fomos, assim, de fomos. fazer A gente foi um dos pioneiros a aceitar o usado na troca e entregar onde o cliente estava. Então, era um conceito ali de credibilidade. A gente entendeu que o aparelho usado ele tinha um valor de mercado muito bom e que quando ele levava em outras empresas ou na própria Apple, ele não tinha ali um valor, e a gente viu nessa maneira ali uma oportunidade de gerar valor e um diferencial. Então, isso, sem dúvida, foi algo que ajudou muito a gente a ganhar mercado no início. A gente cresceu muito rápido. E hoje vocês atendem o quê? Brasil, aqui? Dá uma palhinha aí de Legal. onde que vocês, de onde Cara, que vocês estão levando os tem negócios uma aí? coisa interessante, que a gente até linka um pouco com princípios também, que a gente começou em 2016 no mercado Apple, trabalhando com venda de aparelhos, venda de iPhones, e a gente foi crescendo, e aí eu saí de onde eu estava, do banco, pedi demissão, saí para viver, né, e ter algo legal. Eu mostrei até para o meu time isso no último evento que a gente teve, que no último dia do banco, eu gravei uma mensagem para minha família, falando: pessoal, família, aquele que foi um dos melhores gerentes do banco, hoje está indo para o mercado, estou indo em busca de um sonho, e eu espero que um dia eu possa empregar muitas pessoas. Voz do Sapo, rumo ao topo. E mandei, até arrepio de falar. Profetizou, velho. Isso, profetizei isso, e lá em 2016 estava saindo por aquilo que fazia o meu olho brilhar, estava começando dentro da casa da minha avó, do meu quarto ali, no Instagram. Era linda a empresa, mas ela era dentro do meu quarto, não tinha nada, né? Era literalmente como a gente vê grandes empresas, a gente era ali dentro do quarto. Na garaginha? Na garaginha, no isso. quarto da casa da sua Na avó. hora do almoço, o motoboy, que hoje é supervisor, deitava na minha cama, né? Porque ele não tinha muito. E aí tem um lance interessante, que a gente começou a vender iPhone e crescer muito rápido nesse mercado. Só que tinha um parêntese só. Era um mercado totalmente informal. Não tinha nenhuma nota fiscal, não tinha nenhum laço. Para quem está começando, muitos grandes empresários começam assim, né? O cara ali não tinha nenhum CNPJ. Só que a gente começou a crescer. E como é que você cresce em algo que não é legalizado? E aí, por um lado, o negócio começou a crescer, só que ao invés de eu ficar feliz, eu comecei a ficar preocupado. Eu falei: cara, eu não fui criado e não estudei e não comecei uma carreira para sair e virar um dos maiores contrabandistas do país. Não é, cara, não é o dinheiro que me move. Você já era cristão? Já era. Uhum. E eu falei: cara, não tá legal. Mas, e aí falei isso com um colaborador hoje, em 2017, quando a gente já era referência em venda, a gente cresceu muito rápido, eu vi uma oportunidade de diversificar o negócio em esses serviços, em assistência técnica, porque o mesmo cliente que comprava, ele também consertava, e ao mesmo tempo eu vi uma oportunidade de legalizar o negócio. E aí eu olhei para frente e falei: cara, a assistência, aí mais uma vez eu profetizei, falei: a assistência vai crescer, e vai chegar, o meu sonho agora é parar de vender iPhone. Aí na época os caras falaram: você é louco? Como assim? Você ganha dinheiro pra caramba, o negócio tá crescendo, bombando, todo mundo só fala de loja do saco, como é que você quer parar de vender iPhone? Falei: cara, eu tenho uma vaca e ela é muito leiteira, mas ela tá doente. E se ela cair nesse pasto aqui, ela acaba com tudo. Por quê? Porque era um negócio que dava dinheiro, mas não me dava paz. E dinheiro nenhum paga a sua paz, cara. Se você não tem paz, não faz sentido nenhum. Né? Eu falo isso, que os nossos valores estão muito acima do nosso resultado. Só que eu comecei errado.
E eu precisava endireitar. Né? Não é que eu comecei, mas eu comecei e não era legalizado. E aí eu plantei o legal, falei, ó, o dia que o legalizado, que a assistência crescer, e eu conseguir segurar toda essa estrutura aqui, eu corto essa parte de venda e sigo 100% em assistência técnica. Uau. E esse dia chegou, setembro de 2019, foi uma das decisões mais difíceis e importantes, e talvez uma das melhores que eu já tomei, de abandonar aquilo, né, que não era lícito, que não era legalizado, e seguir um caminho jogando as regras do jogo. Né? Ah, meu país tem uma carga tributária alta. Tá bom, mas eu tô aqui no Brasil. Se eu tivesse um outro, eu tenho que viver essa. Ah, mas agora você fatura 100%? Faturo, cara. Você emite nota de tudo? Emito. E durmo tranquilo. Até Tenho porque seu hoje... sócio não deixaria você não fazer isso. Exatamente. Falando assim, seu né? sócio é Deus. Exatamente. Né? E hoje eu estou em paz de falar, Deus, tem vários desafios, mas graças a Deus eu deito na cama e durmo tranquilo. De falar que as minhas obrigações estão pagas. Né? Que o que é certo eu faço. E olha que loucura. Depois disso, né? Depois o deserto veio logo depois dessa época. Mas dê a César o que é de César, né? E aí eu falei, olha, velho, pô, e eu cortei, aí eu me peguei algumas coisas, falando, Deus, eu cortei aquilo que não era certo, e depois cortei, o negócio ficou difícil. E aí, ao mesmo tempo, falei, mas por outro lado, hoje eu durmo tranquilo, e hoje eu estou construindo algo, uma base sólida. Antes eu tinha um castelo de areia. Né? E muitos desse mercado e amigos falam, cara, vocês são doidos demais, como é que vocês pararam? Como assim vocês saíram desse mercado? E eu tenho respeito, né? Respeito quem continua. Fala, cara, galera, pô, eu não quis mais. Esse jogo não estava batendo com os meus valores, com os meus princípios, com aquilo que me move. Então, isso para mim, né? Para mim hoje, olhar lá, igual a gente estava falando aqui, ter 55 colaboradores, saber que todo mundo registrado, e que a gente paga todos os impostos, e que a gente gera renda, cara, isso me move. E isso, né, e quando veio a pandemia, por exemplo, que a gente já estava no processo, já tinha regularizado, tinha acabado de abrir novas unidades, que eu olhei para aqueles 30, na época, na pandemia, eram 30 pessoas. Eu falei, cara, a minha decisão impacta 30 famílias. Falei, Deus, me dá força aqui para que eu não precise desligar ninguém, que eu consiga aqui honrar. E aí eu chamei todo mundo e falei, turma, se precisar, eu vendo meu carro. Eu faço o que for preciso, mas nós vamos passar. Não sei do que está vindo, mas tenho fé que a gente vai passar por esse desafio. E aí, né, para você crescer também, você tem que se ancorar em Deus e ousar também. Você tem que, né, você tem que dar os passos. Claro. Você tem que dar o passo. Atitude. Atitude. E aí, nessa época, na pandemia, eu fui lá e aluguei uma loja maior, aluguei um andar inteiro. E aí a gente dobrou. E aí a gente dobrou certo, a gente dobrou. E aí eu falei, olha, que isso, que alegria de ver no momento, respeitando muito o momento, aquele momento tão desafiador, mas Deus estava nos permitindo crescer e expandir. O meu desafio, enquanto muitos estavam com o desafio de mandar embora, então o meu desafio era organizar. Né? E eu acho que isso também é algo que eu aprendi muito a ser grato e agradecer a Deus, independente do que eu estivesse vivendo. E aqui está um dos exemplos. Na pandemia, desafio gigante, muitas pessoas fechando. Eu estava com um desafio de organizar uma empresa que estava crescendo. Né? E olha que desafio bom. Né? Assim, olha que, caramba, que problemão que você está, hein, cara? Então, eu busco sempre olhar tudo que eu estou vivendo com um olhar de agradecer o que Deus tem trazido para mim nesse desafio que eu estou vivendo. Para que eu estou sendo preparado para isso aqui?
E eu acho que isso também né, ajuda a gente a ter uma mente positiva, uma mente grata, né? Isso te faz mais forte, né? Pelo menos me faz mais Nos forte. faz mais Nos forte. faz mais forte, com E certeza. hoje são quantas unidades, cara, lá da sua? Hoje a gente está com 5 unidades, né? E 5 unidades são 55 colaboradores e pensando agora, né, em continuar crescendo, não só em BH e região, mas já olhando ali uma expansão nacional. Legal. O 2024, o que você espera aí? Assim, expansão nacional, ok, mas o que tem passado na sua cabeça? Continuar com as assistências, inovar para uma outra coisa? Legal, cara. Ó, né, uma das coisas assim que me move é impactar pessoas, transformar. Eu gosto muito, né, falei aqui de oratória, tenho começado né, dei algumas palestras no último ano, participei de alguns, né, de alguns podcasts, de algumas oportunidades ali de trazer um pouquinho da minha vivência. E no ano que vem, a gente vai ir para o ramo de educação. E aí é algo que, assim, meu olho, né, tá brilhando com esse projeto, porque internamente a gente já formou mais de 30 técnicos. Então eu já ensinei uma nova profissão para mais de 30 técnicos, porque a gente não conseguia contratar técnico pronto. Então eu falei, cara, então eu vou contratar o cara com perfil de vendas e vou ensiná-lo. E aí eu falei, cara, por que não ensinar, né, para outros técnicos também? Então, além de expansão, além de abrir mais unidades, a gente vai começar a ensinar, né? Esse ano a gente recebeu profissionais de 4 estados que vieram aprender com a gente. E até então, só na amizade, né, nas conexões, cara. Eu falei muito aqui de conexões, valorizo muitas conexões, eu tenho muitas conexões no país. E aí a gente troca, falei, cara, pode mandar seu técnico, vou treinar ele, pô, queria aprender isso com você. Então, no ano que vem, além das assistências em si, eu quero ir para essa área de educação, que eu acho que é uma maneira também de começar a retribuir, a formar, a desenvolver, a trazer muito além da parte técnica, né? A trazer um pouco de ensinamento, aquilo, um pouquinho de experiência que eu tiver, se eu estiver conseguindo, né, plantar coisas boas em outras pessoas, eu acho que estou começando a encontrar ali, falar, cara, é isso. Isso é bíblico, né? Ame a disciplina, ame o conhecimento, provérbios. Exato. Então, assim, retribuir isso daí é muito Exato. legal, treinar, entregar para as pessoas. Não deixa de ser uma forma também de você aumentar esse ecossistema. iPhone, a galera vai usar por quanto tempo, né? Tá Legal. vendo o AI PIN aí da galera lá da OpenAI que visa substituir os telefones, né? Tá discutindo isso aí. Mas iPhone ainda vai ser difícil de arrancar, cara. Então, quer dizer, essa galera ainda usa muito, né? Eu acredito muito nisso também. A gente só trabalha com a Apple, mas se a gente entende que tá vindo uma outra, né? Eu não posso morrer Sim. apegado na minha ideia, né? Tem que se atualizar, entender. Mas eu acho difícil ainda, né? Tem um tempo ainda, cara. Exatamente. Mas os caras estão vindo fortes. O OpenAI está vindo muito forte Sim, com essa sim, questão né? de inteligência artificial. Muito, muito. Mas a Apple ela tira uns coelhos da cartola de vez em quando aí, né? Sem dúvida. Steve Jobs deixou um grande legado. Difícil, às vezes, ter pessoas com aquela cabeça ali, mas verdade. Ainda, quando a gente fala de excelência, qualidade, inovação, temas que a gente trouxe aqui, né? Inovação, Disruptividade. Apple, disruptividade até na caixinha da maneira de se abrir, de você ter a experiência do cliente ali, que é o que você também trouxe quando você criou seu negócio, experiência do cliente. Deixa eu atender em casa, né? Sim. A gente continua fazendo isso. E isso é gerar network, gerar proximidade, né? Gerar intimidade. Exatamente. Deus nos pede isso, e com os nossos clientes também é tão bom, a relação fica mais fácil ali da gente trocar, né? Mano, quais são os seus recados aí para
para a galera os recados que você gostaria de deixar aí para a galera que está te assistindo, assim, né, para os seus funcionários, eu acho que é legal também. Eu tenho certeza que a sua galera vai te assistir lá. Mais uma vez, obrigado por você estar aqui. Eu acho que é um ato de coragem também, de todo mundo sentar aqui nessa cadeira, Sim. porque se a gente estivesse falando uma coisa que é um assunto técnico, a gente simplesmente pode discutir do técnico. Quando a gente está Verdade. falando do coração, a gente tem que ter muita certeza do que a gente está É falando, né? verdade, Porque outras verdade. pessoas vão assistir. Você tem lá 55 famílias que você transforma, e acredito que as pessoas já se inspiram em você, Sim, né? E o espaço é seu. Aí agora dê o recado para essa turma, para sua família, para quem estiver assistindo, o que você está trazendo para a gente aqui, como resumo desse episódio, é o ato do permanecer, de focar na direção, de se manter na oração, de ter a retidão, né? A, o Por Amor, que está ali, tem um boné ali, tem a logo do Por Amor, que é o que move, está aqui, inclusive. verdade. O R aqui é retidão. Então, né, nos mantenhamos, né, retos ali o tempo inteiro. Então, dê aí o seu recado. Legal. Bom, eu acho que, né, um dos recados que eu quero deixar, primeiramente, agradecer demais, né, a Deus e a vocês aí pelo espaço, pela oportunidade de dividir um pouquinho ali da minha jornada, da minha história. E uma das coisas, né, um dos grandes aprendizados que eu tive e que eu trago é realmente para se ancorar naquilo que faz o seu olho brilhar, né, e ter sempre, né, Deus como o conselheiro, Deus como o seu guia, como aquele que direciona, aquele que te dá o caminho, aquele que nas angústias ali, aquele que é o suporte, né? Eu acho que a gente tem visto hoje, né, as gerações de jovens se ancorado em tantas coisas, né, tantas buscas, e que na maior parte das vezes são buscas vazias e buscas que não agregam, que não fazem bem. Então se ancore naquilo que te faz bem e nunca deixe de sonhar, né? Eu acho que tudo que eu tenho vivido é fruto de um sonho de criança, né? Se hoje eu estou ali à frente, né, e de uma empresa que é referência e que muitas pessoas conhecem, é um sonho de infância que eu tive e eu fui nutrindo, né, e pedindo a Deus sempre para me orientar, nutrindo esse sonho e dia após dia, né, porque às vezes a gente acha que assim, pô, mas é muito fácil, pô, mas você conseguiu chegar, você tem tantos funcionários. Olha, eu preciso hoje ter a mesma energia, o mesmo brilho nos olhos, o mesmo sonho que eu tive quando eu decidi sair e abrir mão de uma carreira e decidi, né, tomar a decisão ali de fazer aquilo que faz os meus olhos brilharem. Então, um conselho, né, é isso. Faça aquilo que faz os seus olhos brilharem e tenha sempre Deus como seu conselheiro. Que eu tenho certeza que se você estiver conectado em Deus e naquilo que faz os seus olhos brilharem, você seguirá o seu caminho, encontrará o seu propósito. E a felicidade, para mim, está nisso, em contemplar a vida e viver aquilo, né, que nos faz bem. Boa! É o subtítulo do livro ali, do Ser, que é Curta a Jornada por Onde Passar, É né? isso. Essa frase, ela é literalmente isso, assim, a gente procurar curtir os momentos que a gente tem ali, com seus funcionários, com sua família, com seus Sim, sim. sonhos, né? Moçada, ó, esse episódio aqui, para mim, enquanto o Matheus estava falando ali, eu estava pensando assim, né? Qual vai ser o título do episódio? Para mim é Obediência, Ousadia e Sonho de Criança. Então é isso que ele está passando para a gente aqui, né? A obediência, quando ele começou a narrar ali, ainda jovem lá, adolescente, desviou, meio que normal, né, nessa época da vida. Ele caiu numa célula na sexta-feira, 8, 9 horas da noite. Você quer célula mais que torna o caboclo mais obediente do que isso? Imagina para um jovem largar a sextona à noite ali. Muitas vezes a sexta para o jovem, já não tem muito tempo que eu sou jovem, então se mudou alguma coisa, me perdoe, mas
a sexta-feira é mais importante do que o sábado, né? Porque você ainda tem um sábado para desfrutar. Então, a sexta-feira famosa quebra tudo. E ele teve que obedecer de entrar numa célula ali às 20 horas de sexta-feira. Deus, dentro da tua criatividade, do cuidado com seus filhos, ele sabia que ele precisava ali naquele momento de fazer isso. Ele também nos inspira aqui com ousadia. Saia do gerente de banco, que às vezes é uma carreira promissora, né? Tem muita gente que olha para uma boa carreira, o que não deixa de ser, é sim, mas que torna ainda o desafio de empreender mais difícil e traz para a gente a ousadia, que é justamente ali você passar o áudio que ele disse. Olha, estou saindo da empresa, família, e pode ser que, né, alguns até fiquem frustrados, ele não disse isso no áudio, mas tenho certeza que os familiares pensam assim, não, esse menino é louco, o que ele está fazendo? Mas isso é ousadia, porque quando você entrega para o pai a direção, a gente às vezes teima na direção, mas ele já sabe do propósito, e esse propósito foi um sonho de criança. Hoje ele trabalha aí com a Loja do Sapo, um apelido também lá da sua juventude, que é um ato de criatividade também, de confiança, e hoje emprega mais de 55 famílias. Transformar vidas é um legado mais importante que tem, é esse que Deus se alegra para quando a gente está ali disposto a colaborar na obra dele. Ele é tão perfeito que ele não precisa de ajuda, mas ele nos dá a oportunidade de trabalhar na obra dele. Nada melhor do que a gente transformar vidas, né? Ó, meu irmão, obrigado mais uma vez aí pela sua presença, viu? A gente tem a honra aqui de gravar o último episódio. Vou deixar um agradecimento especial aqui ao Fredão, que está sentado aqui nos bastidores, manipulando ali os computadores o tempo inteiro, né? Tendo a sensibilidade de fazer as trocas ali, de se manter atento. Também agradecer às nossas esposas, a Sal Oliveira, que poxa, apoia tudo que eu faço, um instrumento de Deus também, que tem edificado cada vez mais com a boca de Deus. Às vezes fala alguma coisa lá que eu falei, eita, deixa eu escutar isso melhor. A Mila, esposa do Fred, pela compreensão de estar cuidando tão tarde, a gente grava isso daqui 10 horas, 11 horas da noite, né? O horário que a gente tem, que os convidados têm, que a Insânia aqui também está um pouco mais em silêncio. E ela fica lá cuidando do Dudu e do Arthur, duas crianças aí de 6 e 2 anos. E a gente sabe que ela, como enfermeira, plantão de 24 horas, enfim, tem todo o esforço para fazer isso. De todas as pessoas que estão envolvidas no Por Amor, que é o projeto de onde nasce isso daqui, é um projeto que tem intercessores no meio, que tem pessoas que nos apoiam, que trocam as ideias, né? Eu falei nomes, mas o mais importante de todos é Deus, nosso Criador, que está nos dando a oportunidade de seguir com isso daqui. E o Espírito Santo que tem nos conduzido cada vez mais. Bom, te espero na temporada de número 3, a ter a sua estreia em janeiro de 2024. A gente dá uma pausa agora, mas as redes sociais elas não pausam, porque a gente vai colocando os cortes lá, colocando os nossos materiais, fazendo uma retrospectiva, e a gente entra agora num momento de oração muito forte. A gente falou tanto de oração aqui, a gente entra em oração porque a gente não sabe para onde o Jornada Cast vai ainda. Ele é um projeto itinerante, então, como disse no início, já foi na minha casa, foi na Insane, e a gente está levando para um terceiro lugar. A gente tem certeza que também ele vai edificar o lugar e vai edificar muitas vidas, né? É isso, moçada. Obrigado por você que está aí assistindo esse último episódio da segunda temporada do Jornada Cast, episódio de número 29. Tá bom? Se você ainda não segue, clica aí nesse sininho se estiver no YouTube. Clica lá também no seguir lá no nosso Spotify, se você estiver vendo lá pelo canal. E se ainda não segue as redes sociais, @JornadaCast, é super simples. Manda lá os cortes para os seus amigos, para os seus conhecidos, porque a gente tem recebido só mensagem legal aqui a respeito dessa iniciativa. E mais uma vez, não é sobre quantidade, é sobre qualidade, porque quem direciona não somos nós, é Deus. E aí, obviamente, ele usa a tecnologia e nos usa para poder dar esses cliquezinhos e comentar, e certamente essas mensagens vão chegar a quem precisa. Valeu? Moçada, obrigado. Até a próxima. Valeu, meu irmão. Valeu, meu irmão. Satisfação. Obrigado.